Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, um forte abraço a todos vocês, em especial aos vilanovenses. Sejam muito bem-vindos ao canal mais uma vez e deixar para vocês um convite na próxima terça-feira, dia 21, entrevista ao vivo às 20 horas com o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo. Hugo Jorge Bravo, que foi reeleito, por aclamação para mais 2 anos de mandato à frente da equipe do Vila Nova. Então na próxima terça-feira, às 20 horas, ele vai dar aqui uma entrevista exclusiva ao canal. E falando do canal, na próxima semana o canal trocará de nome, ele passará a adotar uma marca minha que eu vou usar aí nestes próximos anos, uma marca própria, e o canal vai adotar essa marca, mas em termos de conteúdo, segue com o mesmo conteúdo. A tendência é só de uma profissionalização maior do canal ao longo aí destes próximos meses, destes próximos anos, beleza? Mas o tema deste vídeo não é este, esses são apenas os lembretes. Eu estou aqui para falar sobre o primeiro pacote de reforços do Vila Nova. Vila Nova, que o presidente Hugo Jorge Bravo, em uma live, inclusive lá para o podcast Vila Novida, é bom a gente dar crédito, ele anunciou os 4 primeiros nomes para a temporada de 2022, um velho conhecido e 3 novatos. E eu vou falar um pouco de cada um deles a partir de agora, vou colocando as imagens aqui e aí eu comento a respeito de cada um deles. O primeiro, Tony, este o torcedor vilanovense conhece, goleiro, 29 anos, 1,94 m, 86 kg, destro, já jogou no próprio Vila Nova, na Aparecidense, no Morrinhos e em vários outros times. O Tony que jogou a divisão de acesso pelo Morrinhos e agora tem essa oportunidade aí de voltar ao Vila Nova. Bom, o torcedor colorado já conhece muito bem o Tony. Eu acho que é um goleiro que pode perfeitamente compor ali o grupo de goleiros do Vila, porque na verdade o Tony vem para substituir o Fabrício. O Fabrício que deixou a equipe após o fim do ano. O Fabrício participou da Série C, na Série B ele praticamente não teve oportunidades, o Jorge não deu chances, e aí findou o contrato, o Fabrício foi embora, e assim o Tony chega para substituí-lo. O Tony, que é a principal passagem dele pelo Vila, foi aquele acesso do Vila Nova em 2013, da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que para compor elenco é um nome sim que tem essa capacidade. O Vila já tem o seu goleiro principal e acho que o Tony pode sim ser este suplente. Não é um goleiro de má qualidade, pelo contrário, um goleiro já experiente, um goleiro de boa técnica, vamos classificar dessa forma. Vamos aqui ao segundo nome, Jean Silva, atacante, 32 anos, 1,72 m, 66 kg, é destro, já jogou aí no Avaí, no Tombense, esteve aqui no futebol goiano no Anápolis, por último estava no Sampaio Corrêa. Eu acompanhei alguns jogos do Sampaio Corrêa. Como faço, normalmente eu sempre gosto de acompanhar os jogos aí da Série A, da Série B, são os jogos mais acessíveis que a gente tem, Alguns outros dependem um pouco mais de esforço. Às vezes eu vejo também, por exemplo, assisti os 2 jogos da semifinal da Copa Verde entre Remo e Paysandu. Dá mais trabalho para ver, mas a gente que vive disso, eu sou um comentarista esportivo, então eu preciso ver o jogo, e eu de vez em quando assisto também, e assisti alguns jogos do Sampaio Corrêa no ano passado. E para mim, o Jean Silva teve um bom desempenho no Sampaio, Eu gostei da passagem dele, dos jogos em que eu vi dele. Me lembro, inclusive, talvez o torcedor colorado se lembre, daquele jogo dele contra o Vila, aqui no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Ele se saiu bem naquele jogo. A equipe do Sampaio até venceu o Vila Nova, jogando aqui no Oba, e o Jean foi um jogador importante naquele confronto. Ele tem muita característica de jogar pelo lado esquerdo, jogando ali de pé trocado, como o pessoal costuma falar. Então para mim é um jogador
interessante, sabe? Vejo como uma aposta interessante do Vila. Pode chegar aqui ser titular? Pode talvez chegar aqui e não conseguir ser aquele titular, não conseguir ser aquele jogador que o Vila espera, mas eu preciso opinar hoje, né? Hoje, a contratação do Jean Silva, eu vejo essa contratação com bons olhos. Penso que ele é um jogador que pode sim ajudar a equipe colorada. O Vila sofreu um pouco com esses homens de lado, né? No final ali acabou dando uma encaixada com o Diego Tavares e o Alisson, mas até que eles se firmassem, né? Especialmente pelo lado direito, o Vila teve muitas dificuldades. Então, para mim, o Jean é um jogador que pode sim colaborar nessa vinda dele para o Vila Nova. Evidentemente que não é aquele jogador para empolgar, não é aquele jogador que o torcedor se enche de ânimo esperando o Vila, mas pelo desempenho dele no Sampaio, eu acho que é um jogador que tem condições de colaborar com o Vila nesta edição de 2022. Vamos aqui para mais um, o mais experiente, o mais conhecido do grupo anunciado pelo Vila, o Wagner, meia, 36 anos, 1,75 m, 65 kg, canhoto. Já jogou no Cruzeiro, no Fluminense, no Juventude e em outros clubes. Sem dúvida que quem acompanha o futebol brasileiro conhece o Wagner, né? O Wagner de grandes passagens pelo Cruzeiro, o Wagner de grandes passagens pelo Fluminense, quando o Fluminense conquistou, né, ali o Campeonato Brasileiro pela segunda vez, que o Fluminense ganhou o Brasileiro em 2010, depois ganhou de novo em 2012. Naquele time de 2012, o Wagner era um dos titulares absolutos. Depois ele teve mais uma passagem pelo Vasco, foi jogar no futebol árabe, né, lá no Catar, e voltou para o Juventude em 2020. Em 2020, o Wagner fazia um bom desempenho pelo Juventude quando ele retornou. A questão é que ele teve uma lesão no joelho séria e ele ficou praticamente por 8 meses parado. Só voltou neste ano. Quando voltou neste ano, inclusive teve um jogo que ele marcou 2 gols contra o Bragantino. Era, se não me engano, a segunda partida dele após o retorno. Ele foi bem naquele jogo. Depois ele teve 2 lesões musculares. Então isso dificultou muito a questão dele, da sequência, né, no Juventude. Eu conversei com 2 repórteres de Caxias sobre o Wagner. E eles reforçaram algo que já era a minha visão. Tecnicamente, o Wagner tem totais condições de ajudar o Vila. Ele chega tecnicamente, o Vila não tem um jogador no elenco com a capacidade do Wagner, tecnicamente. Agora a questão do Wagner é física e clinicamente. Este é o desafio da comissão técnica do Vila, né? A comissão técnica do Vila vai ter esse desafio, colocar o Wagner em condições de jogo, tanto fisicamente como clinicamente. Se conseguir este passo, eu penso que o Wagner vai ser o grande nome do Vila em 2022, ou pelo menos um dos grandes nomes do Vila. A idade, 36 anos, não é um garoto, mas se a gente buscar, vou dar um exemplo aqui de comparação, o Renato Cajá. O Renato Cajá ajudou os últimos times que ele passou. Ele ajudou o Goiás em 2018 a subir, ele ajudou o Juventude em 2020 a subir, ele ajudou o CSA neste ano. Aliás, ele ajudou o Juventude 2 vezes, em 2019 para subir da C para B, em 2020 para subir da B para A, e nesse ano ele também ajudou a equipe do CSA. E é um cara experiente, rodado, assim como o Wagner. Então a questão aí eu nem vejo como a idade, a gente precisa ver clinicamente e fisicamente. Se o departamento médico e o departamento físico do Vila conseguirem colocar esse jogador em plena forma, ou pelo menos uma forma satisfatória, eu penso que o Wagner tem grandes possibilidades de ajudar o Vila. Eu vi muita desconfiança, e ela é natural, né? O Danilo há pouco esteve aqui e não conseguiu jogar, mas eu acho que o Wagner vem para o Vila com mais chances, vamos dizer assim, de dar certo do que o Danilo veio naquele momento. Mas você, torcedor, evidentemente não pode ficar à vontade aí
para fazer o seu comentário. E o último dos nomes, Diogo, lateral direito, 23 anos, 1,81 m, 72 kg, destro, também joga como zagueiro pelo lado direito. Já jogou na base do Fluminense, né, no STK da Rússia, e por último estava no Brasiliense. Este é uma aposta, né? Aposta do nível de outras apostas que o Vila fez. Belão, Mazete. O Vila faz mais essa aposta no Diogo. Ele vai ter provavelmente o Campeonato Goiano para demonstrar que tem qualidade e capacidade para permanecer no Vila como um jogador importante, né? Talvez até tenha contrato, não sei os detalhes do contrato, talvez o contrato dele até o fim do ano, mas o Goiano sem dúvida vai ser decisivo para ele. Então esse é uma aposta. Confesso que não vi esse jogador jogar, mas o Vila deve ter tido alguma boa sensação sobre ele, né? Vamos ver, isso aí a gente tem que esperar para ver. Para mim é a aposta mais arriscada das 4, né? Entre todos estes, o Diogo é a aposta mais arriscada. Beleza, gente? Essas aí as minhas impressões deste primeiro pacote de reforços anunciados pelo Vila Nova. Então você fica à vontade para fazer o comentário, expressar a sua opinião, seja sobre cada um deles, seja sobre todos, né, sobre o perfil de contratações da diretoria colorada. E reforço mais uma vez, na próxima terça-feira, às 20 horas, entrevista ao vivo com o presidente do Vila, Hugo Jorge Bravo, aqui no canal. Beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês, fiquem à vontade para debater o tema, porque aqui juntos nós debatemos o futebol goiano. Um grande abraço e até a próxima.